No que se refere ao objeto de estudo da pedagogia, é correto afirmar que... Então vamos lá. Seu objeto de estudo visa o entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos informais, formais e não formais. Seu objeto de estudo visa o entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos que se desdobram apenas no ambiente escolar. Seu objeto de estudo visa o entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos ocorrentes na vida social em sua totalidade. Aí, no caso, não entraria os informais. Seu objeto de estudo visa o entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos formais e não formais. Tira aí o informais. Para isso, dialoga com aportes teóricos oriundos das ciências da educação, transformando-os em saberes especificamente pedagógicos. Tá? Então, nós temos aqui esse objeto do estudo da pedagogia. Ok? E aqui eu quero colocar um detalhezinho. Antes de nós falarmos dessa questão da educação ser socialmente determinada, tá? Mas eu vou precisar desse espaço. Que é o seguinte, a educação, antes de mais nada, a educação é um fenômeno social. Ok? Educação é fenômeno social. Bem, quais são as finalidades da educação? Quais são as finalidades, os meios da educação? Né? Na verdade, nós temos lá formar o cidadão, principalmente oferecer formação, formar para as práticas sociais, para o mundo do trabalho, formar o sujeito consciente, crítico, são as finalidades aí da educação. No entanto, existe um ponto muito importante aqui, que é essa subordinação das finalidades e dos meios da educação à sociedade, à estrutura social que nós vivemos. Então, vamos colocar aqui assim, ó, as finalidades e os meios da educação subordinam-se à estrutura. Eu vou colocar a estrutura social para a gente resumir isso aqui. Tá? Então, finalidades e meios. A gente não ensina o que quer, da forma que quer, porque as finalidades estão subordinadas à estrutura social, às relações, às classes sociais. Então, nós chegamos aqui, ó, nessa ideia que o Libânio nos traz, de que a educação é socialmente determinada. Tá? Socialmente determinada. Aqui tem dois pontos para nós explicarmos isso. Esse determinada, a gente tem que tomar cuidado com a ideia de determinismo. Tá? Por exemplo, a educação é o que é e não pode ser transformada. Não, não. A educação, ela é muito dependente daquilo que acontece na vida social, das relações entre classes, das relações de produção, da política que se estrutura. Então, o que acontece na educação sofre influências de tudo que acontece na estrutura social, tanto na estrutura quanto na superestrutura social. Ideologias, crenças, valores. Então, ela é determinada, mas isso não quer dizer o fato dela ser determinada, isso não quer dizer que ela será sempre da mesma forma. Né? Por quê? Porque a sociedade é dinâmica, as relações são dinâmicas e, consequentemente, a educação muda também. E há possibilidades de mudanças. Então, a gente precisa ter essa ideia clara com relação a essa palavra aqui, socialmente determinada. E aqui diz, a prática educativa, especialmente os objetivos e conteúdos do ensino e o trabalho docente, estão determinados por fins e exigências sociais, políticas e ideológicas. E ainda, a prática educativa é a parte integrante da dinâmica das relações sociais, das formas de organização social. Então, como essa prática educativa está vinculada à prática social,
ela é parte integrante dessa dinâmica. Quando nós queremos formar o sujeito, nós queremos formar o sujeito para uma dada sociedade. Então, quando existe, por exemplo, uma crença influenciando um valor, uma ideologia influenciando a prática educativa, é justamente para que ela ofereça determinados resultados para as relações sociais. Suas finalidades e processos são determinados por interesses antagônicos das classes sociais. E aí vem todo aquele discurso, né, referente a questões ideológicas de que existiriam então grupos hegemônicos ou um grupo hegemônico que tem um poder maior sobre a escola e sobre o currículo, e o currículo seria então um território de luta e de contradições, né? Bom, mas colocando aí que a educação é socialmente determinada e a pedagogia quer entender todo esse processo educacional, quer entender quais são os fins, quer entender qual é a prática educativa que nós devemos organizar e quer entender, portanto, tem a natureza política, porque se eu não entendo o meio social, eu não consigo organizar uma prática educativa adequada, que seja, por exemplo, emancipadora, não é? Então, é essa relação que nós temos aí. Bom, só para a gente deixar claro, então, a prática educativa, nós vimos aqui, ela é determinada, né? Então, determinada, fazer um resuminho, determinada por valores, por normas e por particularidades da estrutura social. Da estrutura social. E aí vem, mais uma vez, aquele discurso, se nós estamos em uma sociedade capitalista, as relações que nós vivemos, as relações de desigualdade, desigualdade na origem, não é? E o pensamento neoliberal e capitalista ao mesmo tempo, valorizando bastante a meritocracia, e essa meritocracia ela acaba entrando na escola também nas relações entre alunos, nas relações pedagógicas, muitas vezes a meritocracia prevalece e as desigualdades que são que a gente verifica, né, que existem na origem das relações desiguais, elas se tornam mais desiguais ainda. Então, as desigualdades acabam se intensificando. Isso aí é aquele discurso que a gente já sabe. Existem livros que vão fazer uma análise mais pontual, em determinados assuntos a gente faz uma análise mais organizada, mais pontual, né, dependendo do que a gente está estudando. Aqui, eu acho que entender então que a educação é socialmente determinada, a prática educativa é determinada por valores, normas, particularidades da estrutura social e a pedagogia tem o interesse de conhecer isso, é um ponto já bem importante para nós. Agora, como eu falei, esse determinado aqui, nós temos que ter cautela, né, para fazer a leitura do que seria determinada, porque as relações sociais não são estáticas. Tá? Então, vou colocar assim, as relações podem ser transformadas. As relações, vou colocar assim, né? Contudo, as relações podem ser transformadas. Apesar dessa característica, elas podem ser transformadas, porque são dinâmicas, beleza? Não são imutáveis.